Olá, hoje eu falarei sobre um doce chamado camafeu. Eu acho que muitas pessoas conhecem, né? É um doce tradicional, um doce que normalmente em festas de casamento é muito comum. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir, por gentileza, que se inscrevam no canal e dêem um like. E se puderem compartilhar, eu agradeço muito. Bom, a primeira recordação de camafeu que eu tenho era de um broche que a minha avó tinha e que ela sempre usava e falava: hoje eu vou colocar o camafeu. Eu não sabia por que chamava camafeu. E a segunda é do docinho, né? Como eu falei, que é um docinho fino de festa de casamento. E aí agora eu pergunto, qual que é a relação entre eles? Parece que o primeiro camafeu surgiu por volta do ano 300 antes de Cristo, em Alexandria, sendo utilizado em joias e enfeites para roupas. O camafeu era um objeto decorativo usado pelos nobres entre os séculos XV e XIX. E era parecido, como eu falei, com um broche com pedras preciosas e que enfeitava as roupas de mulheres e homens na época. No século XVII, era considerado refinado culturalmente um cavalheiro, um homem, que colecionasse ou usasse peças em camafeus. O doce chamado camafeu, também pela pesquisa que fiz, foi uma inovação que se diferenciava das sobremesas habituais dos nobres da época. O nome camafeu vem do latim camaeus, que significa pedra esculpida, semelhante ao enfeite dos nobres. Napoleão Bonaparte, que foi coroado pelo Papa Pio VII no dia 2 de dezembro de 1804, tornou-se Napoleão I, imperador da França. E o imperador francês Napoleão I, no século XVII, encantou-se pelos camafeus e inaugurou uma escola de culinária em Paris para que os jovens aprendessem a fazer o doce que ele tanto gostava. Os alunos estudaram a história do doce e o modo de preparo para apresentar ao imperador. Há muitas dúvidas sobre a origem do doce. Alguns defendem a ideia deste doce ser árabe e outros dizem que o doce tem origem portuguesa. No entanto, aqui no Brasil, ele é considerado como um doce português. Então, essa dúvida aconteceu porque, em Portugal, que foi um país dominado pelos árabes, de 711 a 1492, ou seja, por quase 800 anos, e isso gerou, claro, uma forte influência cultural árabe no país. Então, conforme eu encontrei em fontes de pesquisa, pode-se dizer que o camafeu é um doce português com grande influência árabe. Então, era um ingrediente, era um doce, né, na realidade, com ingredientes caros e difíceis também de serem encontrados. Então, diante disso, não era um doce servido com habitualidade, né? Era um doce, e até hoje, servido apenas em festas finas. Os portugueses acreditavam que o doce lembrava a riqueza e prosperidade. Então, o doce levou esse nome pelo seu formato, que lembra o da joia, e ele geralmente, como eu já falei, ele é feito para casamentos e é considerado um doce nobre.
Aqui no Brasil, o camafeu ficou conhecido no século XIX, na década de 1860, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, porque os europeus traziam especiarias, objetos e receitas tradicionais de doces. Então, era hábito na época a realização de saraus, e os docinhos eram servidos nos intervalos das apresentações. O açúcar era um ingrediente importante e era comum serem oferecidos outros doces de origem portuguesa, como bem-casados, pastéis de Santa Clara, papos de anjo e outros doces. Então, as escravas que preparavam os doces, no início, a concentração de açúcar era muito grande. Com o tempo, foram diminuindo a quantidade, o que agradou os comensais e, eu digo, os brasileiros de uma forma geral. Com o fim da escravidão, e principalmente por volta de 1920, as doceiras começaram a comercializar os doces. Então, há relatos que o Rio Grande do Sul trocava charque por açúcar com os estados do Nordeste para que as sinhás pudessem preparar os camafeus, pastéis de Santa Clara, quindins e outros doces. O livro A Doçaria Tradicional de Pelotas, da editora Senac, é um livro que eu gosto muito, eu tenho há tempo, pois além de trazer as receitas, ele apresenta aspectos históricos da gastronomia no Brasil. E os ingredientes principais do camafeu são nozes moídas, açúcar e gemas. Esses ingredientes são misturados e levados ao fogo até aparecer o fundo da panela. E depois de frio, o doce é moldado, banhado no fondant e colocado um quarto de noz sobre ele, assim como vocês podem ver na tela de fundo do vídeo. Lembrando que o fondant para o camafeu é uma calda de açúcar de confeiteiro, resfriada e mexida para cristalizar o açúcar e produzir essa cobertura branca de textura cremosa e macia. Faz parte da categoria dos confeitos cristalizados. E aí ele pode ficar em banho-maria, pois dessa forma ele fica em boa consistência para banhar os camafeus e ficar com a cor branca opaca, que é característica do camafeu. Eu consultei 3 fontes sobre as características do fondant. Então, o livro A Doçaria Tradicional de Pelotas, o Manual Prático de Confeitaria, da editora Senac, e o livro Patisserie, Abordagem Profissional. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigada!